Ok, vamos seguir então aí com o segundo vídeo, se eu não me engano. Pessoal, no primeiro vídeo ficou de eu fazer o upload do nosso script do banco de dados lá no GitHub. Eu já coloquei o link lá no primeiro vídeo, que eu tinha esquecido, mas eu já coloquei. É só ir lá para a gente continuar, tá? Eu também, se eu lembrar, eu vou deixar o link do GitHub aqui também nesse vídeo aqui para vocês. Mas para quem está chegando aqui neste vídeo, tá lá no primeiro vídeo na descrição o script do banco de dados, beleza? Então é só ir lá, pegar e prosseguir aí com o vídeo aí, beleza? Então vamos fazer o seguinte. A gente já criou aqui o nosso as nossas funções, né? Os nossos get e settings. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui, tá, pessoal? Eu vou fechar ele aqui. Fechei ele, vou vir aqui em cima dele, botão direito. Vou fazer um copy dele, tá? Eu vou até fechar aqui para ficar menor aqui para vocês acompanhar. E vamos vir aqui no nosso data, tá? Só clicar aqui na pasta aqui, tá, pessoal? Observe que a gente está aqui na pasta, beleza? E vou dar um copy aqui dentro, tá? Então, bacana aí. Vou vir aqui, ou seja, vou dar um paste, né? Vamos procurar aqui. Então, a gente já tem uma cópia deste arquivo. A gente só vai simplesmente modificar aqui as nossas... aqui só renomear ele, por exemplo, né? Ou melhor ainda, em vez da gente renomear o arquivo, senão a gente vai ter que renomear muitas coisas aqui, a gente só renomeia, a gente pode deixar desta forma e a gente simplesmente passa aqui, né? Então a gente está usando aqui o nosso core, né? Ok, bacana, aí não tem problema nenhum. O nosso framework core, ok, beleza. Então na nossa função aqui a gente simplesmente passa o nosso DB context aqui, né? Por exemplo, aqui, se eu tenho aqui a minha classe, né? A gente tem aqui o nosso workspace, né? Ou nome space, a gente tem o nosso core, né? A gente simplesmente coloca aqui ponto e de lá eu vou querer a minha data, beleza? Desta forma aí, sem problema nenhum, correto? Ok. Bom, a gente vindo aqui, salvando, mais embaixo aqui, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso clicar aqui que ele vai me dar algumas opções aqui, tá vendo aqui? E a gente pode simplesmente fazer o seguinte, eu posso... ok. Bom, como a gente fez uma cópia de cima e estamos aproveitando o mesmo nome, ok. Então, a gente importou, ok. Então, o que a gente pode fazer aqui? Bom, eu posso... Vamos voltar aqui de novo. Então, da nossa cor, né? A gente tem aqui a nossa cor, né? Ok. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso... ok. A gente pode simplesmente mudar o nosso contexto, né? Bom, que merda, hein? O negócio é que vai dar bode depois, cara. Bom, o que eu posso fazer aqui? Então, como o bode começa por aqui, a gente tem que ter muita atenção em copiar essas coisas. Então, como a gente copiou de lá, agora a gente refere a nossa data, não é isso? Ok. Porque se vocês observar aqui, a gente está colando dentro da nossa online data, né? Então, vamos passar ele aqui. Ok, bom, então, vamos vir aqui. E agora a gente pode fazer o seguinte. Ele me dá aqui a opção. Ok. Vamos ver aqui. Eu preciso de... aqui. Ok, bom. Ele me deu isto aqui, eu tenho que mudar isto aqui também. Ok.
Bom, ou melhor, eu posso fazer o seguinte, traçar direto, quer ver? Por quê? Porque o nosso banco de dados, ele tem a ver com o nosso data, né? Como a gente rodou o nosso Scaffold, então ele gerou aqui, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar isto aqui, cara. Vamos selecionar ele e bom, deleta ele daqui. Em vez da gente tirar uma cópia, né? A gente move ele conforme estava. Então vou vir nele aqui, vamos dar um cut nele e vamos jogar para cá. Ok. Então o que vai acontecer agora? A gente não tem ele mais aqui no nosso core, e sim a gente tem ele no nosso data, né? Então o que a gente vai ter dentro aqui? Vai ter nossas dependências, né? Vamos ter o nosso banco de dados e a nossa classe 1 e agora ele, né? Ok. Então, aqui sim, a gente vai fazer o seguinte aqui. Então, a gente lasca no meio, né, cara? Então, que agora eu vou colocar o seguinte. Porque ele já até conheceu aí para nós, tá ali, ok? Então, aqui agora, se eu vim aqui, ele me dá a possibilidade de fazer o seguinte. Vamos salvar primeiro aqui. Ok, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que ele tem para oferecer aqui. Então, ele pede para gerar. Ok, uma classe. Ok. Então a gente pode gerar esta classe, né, cara? Ok, mas porém, na verdade ele está compilando ainda, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Ok. Aqui, como a gente está modificando a nossa coisa, Ctrl C. Vamos vir aqui, Ctrl V. Ctrl V. E Ctrl o V. Né? Ok. Eu só dar um Ctrl Z para mim ver o que. Para me ver como que tava o anterior. Uhum. Ok, então vamos change. Então vamos fazer o seguinte: change namespace, que está no nosso namespace. Então, match folder estrutura, né? Ok, então ele está me apontando aqui, ok. Então tá aí, ok. Só conferindo aqui mais ou menos, tá, pessoal? Porque este arquivo é o nosso arquivo com banco de dados, né, cara? Então, verificar aqui direitinho, que se der algum erros mais à frente, a gente já sabe de onde está vindo mais ou menos, né? Então vamos salvar. E se a gente vir
E só que a gente passou o core, passamos aqui o nosso data, mudamos o nosso namespace, então passamos aqui, passamos o nosso contexto, ok, ok, então tá bom aí, beleza. Neste caso, então, o que a gente vai fazer? Como a gente mudou, né? A gente já fez aí. Então, a gente pode vir aqui e essa classe, então, que ele cria aqui, né? Com o nome Space Online Core, a gente já não precisa dele também, né? A gente já pode fazer o seguinte: clica nele aqui, né? E deleta. Vamos salvar tudo e vamos fazer um rebuild para ver se vai dar algum erros. Então vou levantar aqui. Tem que dar tudo legal aqui. Aí, bacana. Completou aí sem erros nenhum. Aí, correto. Então tá bacana aí pra gente, né? Ok. Ok, então temos aí a estrutura nossa, né? Mas é o seguinte, se a gente vir dentro da nossa API, vamos vir aqui, a gente tem este app settings JSON, onde a gente tem a nossa conexão com o banco de dados. Observe aqui que a gente vai ter que criar a nossa connection, né? Então, pode deixar da forma que está aqui. Neste allow it, aqui a gente vai criar uma connection, né? Então, vamos colocar aqui connection. Esta connection, né? String, ele já me pôs aí para mim. Deixa eu abrir, deixa eu dar um zoom aqui. Bom, então, este connection, a gente vai colocar a nossa conexão de string aqui. Ctrl o V, que eu já tenho ela, a gente pegou lá no nosso... a gente tem lá, né? A hora que a gente criou lá, ou seja, aqui... Lembra que a gente criou ela lá no nosso arquivo, quando a gente criou o nosso banco de dados, só falta dar uma ajeitada aqui. Bom, então, o que acontece aqui? Temos o nosso server, ok? Então, vou pegar aqui, aí sim. Essas coisas que eu sempre guardo nos nossos arquivos, tá, pessoal? Então, é a mesma string, lembra que a gente criou lá? A gente criou o nosso Skyfold, né? E geramos o nosso arquivo. Então, tá no vídeo anterior. Se você não lembra, vai lá no vídeo anterior que a gente fez isso tudo aí, beleza? Então, tá aí correto. Ok, eu só preciso conferir. Como eu tenho esses templates de código que a gente usa todo dia, tá, pessoal? Então eu deixo tudo nos meus arquivos. Eu vou lá e faço a mudança devida. Eu não lembro se aqui tá localhost ou se eu tô com outro servidor no nesta aplicação. Não lembro. Depois eu vou ver lá e eu retorno aqui, beleza? Então, bacana aí. Bacana, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar. E então aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar a nossa conexão, né? A nossa variável. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. A gente passou o nosso orgs, ok? A nossa region, né? Já está aqui. Tem a nossa service, ok? Passamos o orgs, ok. Bom, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou criar outra var. E esta var vai ter a nossa configuration, né? Ok. Então, a nossa configuration, ele vai receber o nosso builder configuration. Ele já me apontou aí. Ok. Então, bacana. Epa. Ok. Ele já me deu aqui esta opção. Ok, tá bom aí. Eis a questão.
Deixa eu só certificar. Então, o nosso builder.servers vai adicionar o nosso context, né? Este add db context, eu vou fazer o seguinte, para que fique diferente, eu vou colocar ele como pull, desta forma aí, ok. Então, a gente vai passar o nosso db, né? Então, a gente precisa fazer o seguinte, se a gente colocar o mouse aqui, ele dá a opção, mas eu vou continuar aqui, depois a gente vai configurar isso aqui. Ok, bom, tendo isso daí, a nossa option vai apontar para a nossa configuração, né? Neste caso, vamos fazer o seguinte, option vai ser o nosso useSQL server. A nossa configuração, eu vou fazer assim para não ficar muito longa aqui, né? Então, a nossa configuration, ela vai receber o ponto get connection string, sim. Passamos aqui o nosso default connection. Não, a gente vai pegar o que a gente criou, né? A gente criou, a gente pode colocar assim, ó, db, não é isto? Foi isto? Ok. Lembra que a gente fez isso aqui? Só que quando a gente passou ali, a gente não passou connection. A gente criou o nosso db context, né, pessoal? Então, colocamos simplesmente, modificamos aqui para o nosso context, né? Ok. Bom, tendo isso aí, então, eu vou criar o meu provider, né? Neste caso, a gente vai fazer o seguinte, o nosso provider, eu vou entrar aqui dentro, e vamos então bater uma vírgula e eu vou fazer o seguinte. O nosso provider vai receber o seguinte. Temos lá nossos options, né? Então, ele não me marcou aí, mas não tem problema. A gente vai fazer o seguinte, provider options, vamos fazer o seguinte, vai ser igual. Então, vamos apontar ele. Ele tá me dando essas coisas aqui, né? Eu não quero isso aqui, cara. Então, vamos fazer se eu quero identificar isso aqui com mais facilidade, né? Então, ele vai apontar. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa pegar o nosso provider, né? Então, ele vai ser igual ao nosso provider, né? Podemos fazer desta forma. Nosso provider option vai receber um enable, não é isso? Podemos fazer desta forma. Ele vai receber um enable retrieve e agora que eu não me lembro, on failed, caso tenha algum erro, né? Então colocamos desta forma. Bom, chamamos esta função. A gente está tendo erro porque eu preciso fazer o seguinte. Então, vamos observar aqui que eu preciso passar a minha string, né? Então, vou fazer o seguinte, cara. Deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer? Que ele me mostra aqui. Então, vamos fazer o seguinte. No nosso online, deixa eu ver se ele me dá esta opção, né? Online DB. Aí sim, bom, ok. Então, ele me pôs lá em cima que a gente está usando, né? O nosso data. Ok, bom, então, mais embaixo, a gente vai fazer o seguinte. Bom, vamos ver aqui se ele dá. Aqui, deu aqui. Bom, né? Ok, então, beleza. Vamos verificar aqui. Ok, vamos pegar o nosso provider, né? O nosso provider, ok. Vamos também ok, provide options. Eu não sei porque que tá dando esses erros aí. Muita bobeira pro meu gosto. Ok. Ok, bacana, né? Então, o que isso aqui faz, pessoal?
Vamos explicar aqui mais ou menos. Então, neste caso aqui, a gente cria, né, uma variável, correto? Então, esta variável ela vai obter, né, as configurações da aplicação, né, como builder configuration ou configuração para isto, e essas configurações contêm as configurações como variáveis de ambiente ou arquivo, né, JSON, por exemplo, nosso app settings JSON, beleza? Então ele vai fazer isso aí. Esta é a função do nosso builder configuration. Mais embaixo a gente tem aqui, né, o nosso building service, né? Aí ele adiciona, né, o serviço do contexto do nosso banco de dados, por exemplo, né, ao container de injeção de dependências, beleza? Basicamente está aí, né? Ele utilizando ali um pool, como a gente colocou, né? Por isso que eu coloquei desta forma. Lembra que ele só me sugeriu o nosso DB context, mas aí dá erro, tá, pessoal? Por quê? Porque ele faz o pool de conexão, né, para otimizar o desempenho de realizações de conexão, por exemplo, entendeu? Mais embaixo a gente tem aqui, né, o nosso provider, não é isto? Mais em cima aqui ainda a gente tem esta opção, né? Então ele cria essa opção. Isso daqui basicamente, né? Ele obtém a string, beleza? Se a gente observar aí, a gente passou, né? Ele como uma string. Então ele obtém, né? Esta string de conexão nomeada como DB context. Por quê? Porque a gente criou isso aí já mais adiante, ou seja, mais no início do vídeo, beleza? Então, lembra lá quando a gente fez o nosso banco de dados e blá blá blá, a gente criou a nossa conexão, atribuímos ela nesta variável, então ela está renomeada como dbContext do arquivo de configuração, beleza? Ok, bom, mais embaixo, né, a gente configura esta opção adicionais para o provedor do banco de dados, beleza? Então, basicamente é isto aí que a gente está fazendo aqui, beleza? Bom, então, tendo isso aí, a gente já pode também começar a testar isso aí, né? Vamos injetar, né, no nosso banco de dados, começar a testar se esta conexão está funcionando. A primeira coisa, a gente tem aqui, né, o nosso Forecast Controller. A gente vai fazer o seguinte. Bom, então a gente tem que passar aqui o nosso user, né? Ou seja, a nossa conexão de banco de dados. Então, eu vou aqui dar uma vírgula e vamos lá. A gente tem o nosso online. Lá no nosso online DB text, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar o nosso DB e vamos criar isto aí. Então, se eu vim aqui em DB e ele vai me dar uma opção aqui, eu posso fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso context, né? Eu colocando este context aqui, ele vai fazer o seguinte. Ele vai me dar esta opção de online DB. Ok, deixa eu só fazer desta forma. Observe que a gente está tendo um erro aqui, né? Então, eu vou simplesmente aqui e vamos ver o que ele põe aqui para mim. A gente tem que criar os nossos fields. Então, ele já me mostrou aqui, ó, create and assign field para o nosso DB. Então, ele vai criar essa estrutura aqui para nós, ok? Vamos clicar aqui, né? E ele já fez aí para a gente, né? Então, o que está acontecendo aqui? Como eu preciso, neste caso que ele colocou este enumerable,
Não, eu não preciso disso daqui. Eu simplesmente vou criar aqui, eu vou colocar como as nossas actions result, porque a gente precisa carregar nossa tabela, né? Então, vou colocar assim, ó, actions, pode ser desta forma, não tem problema nenhum. Como é result, eu vou colocar action, que a gente vai pegar de cada um. Então, result ou result, né? No singular. E aí, então, eu faço o seguinte, no return aqui, eu não vou querer isso aqui, a gente vai simplesmente fazer o seguinte. Como a gente está chamando nosso método get, vamos fazer o seguinte, vou colocar todos os nossos cursos, né? Ele já até me deu aí, correto aí, e tá bom aí, perfeito. E aí a gente retorna o ok que estes cursos foram criados, né? Ok, bom. Né? Sempre salvando aí. E agora eu vou testar a nossa coisa, né? A nossa conexão que a gente acabou de criar, né? Lembra que eu falei lá, se eu não lembro se eu deixei ela como a nossa, deixa eu ver aqui, não aqui. Lembra que eu falei se eu não lembrava se era localhost ou o que seja? Então, aqui sim. Então, vamos salvar, vamos testar. Se tiver isso tudo aí, deixa eu puxar aqui para ver se ele vai carregar. Então, vai compilar aí tranquilo para a gente. Eu estou fazendo bem devagar aqui porque o início, tá, pessoal? A gente vai criando coisas novatas. A gente tem que ir explicando, mais à frente já vai começar a repetir, então a gente vai copiar alguma coisa, então já não preciso explicar tanto assim, né? Então, ele tá fazendo aí, deu um erro, parece. Vamos verificar aqui, não deu erro. Opa, ele tá compilando ainda, vamos esperar mais um pouquinho. Ok. Parece que não deu erros, né? Deu erro aí. Ah, tá. Deu erro aí. Ok, então vamos fazer o seguinte. Nossa, estou acostumado com o Visual Studio Code. Aqui tá uma porcaria para mim, viu? Por isso que é ruim a gente acostumar com a coisa e depois a gente vai fazer... bom, então vamos fazer o seguinte. Se a gente vir aqui, eu vou fechar aqui. Vamos conferir a nossa string, né? Então, nossa string está aqui no nosso JSON, né? Então, abrimos aqui. Já entendi, tá aqui errado. Contra o X não é aqui também. A gente precisa passar ele no nosso developer, né? Ok, então aqui a gente vai simplesmente fazer o seguinte. Vamos voltar o nosso comando, então, entre aspas, não é isto? E colocamos ele aí. Ele já até me pediu aqui. E aqui a gente coloca todas, né? Desta forma aí. Ok, bom. Então, vamos voltar para cá e vamos fazer o seguinte. Vamos colocá-la, então, no nosso developer, né? Então, já tá aí. Agora, eis a questão. Se eu não me engano, está Belisco, que é o nome do meu cachorro, tá, pessoal? Então, se eu não me engano, mas se você abrir o teu SQL Server, você vai poder conferir isto lá. Bom, então vamos esperar aqui um pouco. Então já abrindo aí, tá ali, né? Belisco, ok. Isto mesmo. Então, agora como a gente mudou, Ctrl C, vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui também. Então, a gente passa o nosso server, localhost, database online DB, trusted, né, connection through, ok. Bom, então aqui a gente passa nosso string, passamos ele aqui, então ele conecta no nosso banco de dados through,
Ok, beleza. Então, se a gente voltar aqui e vamos rodar novamente. Aí abriu aqui. Vamos verificar. Então vamos buscar esses dados no nosso banco de dados. E tá aí pra gente. Então, aí já trouxe aí o nosso localhost, né? 7883, ok? E tá aí todos os nossos dados com com o nosso resultado de 200, né? O nosso code, né? Quando ele passa lá 200, eu já expliquei muito isso, que é de tá tudo ok, tudo correto, e tá aí pra gente todos os nossos dados que estão no banco de dados. Ok, beleza. Então já tá aí o resultado da nossa API, né? Ok, bom. Então, como deu tudo certo aí, podemos fechar, tudo salvo. Vamos fazer o seguinte. Vou para a nossa aplicação aqui. E então a gente já criou a nossa query, né? Então a gente já está buscando a nossa API, né? A gente já está conseguindo carregar estes dados. O que a gente vai fazer é o seguinte: conectar essa API no nosso front-end, né? A gente pode começar a fazer o seguinte. Vou salvar tudo aqui. Vou fechar. E vamos fazer o seguinte. Vamos instalar o Angular. Você precisa do Node, tá, pessoal? Então, eu também não tenho certeza se eu tenho o Angular instalado aqui. Mas vamos Angular install. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, cara. Então, como a gente tá com... Eu vou colocar aqui pelo menos 18.2. Vamos fazer o seguinte. Ctrl C aqui, ou copiar aqui, tá, pessoal? E... Ok. Ctrl V. Bom. Tá instalando aí já. Aí demora um pouquinho o retorno. Terminou aí. O que acontece é que eu esqueci de rodar ele como global, né, cara? Não tem problema aí. Então, vamos ver a npm, não é isso? Vamos ver aqui, troço, Voja. Vamos verificar aí. Tá aí. Ele instalou a 10.9. A gente tem a 10.9.0 npm. Vamos fazer aqui ng traço Vojão. Não foi encontrado. Ok. Então, é basicamente desse jeito, né, cara? Então, fazer o seguinte. Vamos rodar aqui o npm, né? npm e de install. Ou você pode colocar tudo install, né? E eu vou colocar o seguinte antes. Vamos colocar aqui -G. Ele instalar global, né, pessoal? E vamos dar um enter aí. E vamos deixar a pipoca instalar. Ok, volto. Terminado, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Bom, ele não tá dizendo, né? Eu vou ter que coisar isso aqui lá no nosso... lá no nossas variáveis de confiança. Que merda, né? Mas tá fácil, não tá? npm, vamos pegar aqui bin, porque a gente tem que entrar lá, né? Então, vamos verificar aqui. Ele não trouxe também, né? Run help. Eu não quero. Help pra quê, meu? Pra quê? Isso
Palhaçada. Vamos, se eu não me engano, o meu é assim, C, dois pontos, barra. Eu poderia entrar ali, mas eu já vou fazer assim, que aí eu vou lá e certifico se é isto mesmo. User, se eu não me engano, PC local. É ali, ó, tá ali. PC lock, né, de local, ok. App, data, barra, running, se eu não me engano. É isto mesmo? Acho que é, não é? E aí a gente entra dentro do npm, correto? Vamos certificar se é isto aqui mesmo. Então, eu vou fazer Ctrl C e vou vir aqui, vou vir na minha barra aqui em cima. Aí tá aí já pra gente aí. Então vamos copiar essa merda aqui, Ctrl o C. Vamos vir aqui, System Environments. Ok, já abriu aqui. Bom, vamos vir aqui, ó, no nosso coisa aqui. Vamos aqui, a gente poderia editar, né? Então vamos vir aqui. Aí, clica aqui. E a gente pode colocar um new ou vamos colocar um novo? Não, né? A gente pode só editar, né? E a gente vem aqui new e Ctrl o V, dá um ok aí, ok aqui, ei, vamos sair, vamos abrir um outro, ok, vamos fechar isso daqui, vamos vir aqui abrir de novo, vamos lá. LG Version. Aí, tá bom. Ah, menino, é assim mesmo, cara. É por aí que começa. Vamos vir aqui, qualquer parte do computador que você quiser. CMD. Vamos criar o nosso projeto. Vamos aqui. Vamos fazer o seguinte, né, cara? NG. Já que a gente já conseguiu adicionar ele lá no nosso environment, né? Então, tá aí. Vamos criar. O que que a gente põe aí por nome? Vamos colocar... A gente colocou online, né? Vamos colocar online. Online o que? Traço. O que que a gente põe? App. Pode ser, né? Traço. Como vai ser separado? Vamos pôr assim o i pra gente saber, né? Então, ele vai fazer algumas perguntas aqui. Ele pede aí se eu quero. Vamos ler isso aí. Would like to share. Use data about. Não. Ele pede aqui se eu quero, né? No caso. Vamos fazer o seguinte. CSS. A gente pode usar. Sim. Vou dar só um enter aqui, né? Ok. Ok, bom aí. Ele pede ali o server side? Não, porque a gente já vai criar isso aí, né? Ok, então vou pôr não. Ok. Então ele tá criando aí para nós. E vamos esperar. Vai ganhar um tempinho aí, não demora muito, mas eu vou dar uma pausa, eu vou fazer um café. Aí, tudo pronto aí. Agora eu tô em casa. Vamos entrar CD, né? A gente colocou. Vamos verificar lá em cima que a nossa pasta chama online, né? Então entramos lá, online, traço app, traço o que? O i, não é isso? Vamos verificar. Ok, vamos colocar aqui code. Agora nós estamos em casa, né, cara? Ok. Que merda, né? Esse tal de Microsoft Studio aí é... Pra mim... pra mim o bloco de notas é melhor. Ok. Estamos em casa, então. Ok. Tá aqui, carregando. Ei.
Agora sim. Bom, então, basicamente, né? Observando então, se a gente vir aqui no nosso JSON, tá tudo aqui. 18, né, que é 18. Se a gente vir aqui no nosso index, estamos aqui com o nosso app root, ok, ou root, de onde vai partir a nossa aplicação. E tá aí, cara. Vamos rodar. Vamos rodar a nossa aplicação. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, né? Então, a gente vai fazer npm run start. Verificar se está tudo funcional. Ok, pegamos aqui a URL, Ctrl C. Vamos fazer o seguinte. Está aí. Agora sim. Bom. Mais embaixo aqui, vamos dividir este terminal. Vamos começar a criar os nossos componentes. Estão dentro da pasta. Vamos lá, como que é? NG, lembra? A gente já tem isso no canal, né, pessoal? G de Generation, C de Components. Colocamos aqui Components barra, porque eu quero criar não, aqui no caso é barra para frente assim, né? Então temos os nossos componentes, vai ser a nossa pasta core barra, e lá dentro a gente vai ter um arquivo about e vamos colocar assim, about us, que vai ser a nossa página sobre nós, assim, para que você entenda. Se a gente aí já criou aí, eu poderia, isso aqui tá muito grande, essas letras aqui, né? Eu coloquei meio exagerada aí, né? Mas tá bom aí. Então, a gente tem o seguinte, se a gente vir aqui, né? Vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem o nosso public, o nosso source, ok. Vou só abaixar aqui um pouco. Aqui temos nosso app, temos nosso componente e aí já temos aí tudo aí, né? Ok, bom. Vamos criar outro. Vou repetir aqui o nosso comando. Deixa eu ver aqui. Então tá aí, né? Vamos puxar isso aqui um pouco aqui. Eu coloquei aqui, cara. Que merda, hein? Vamos fechar isso daqui. Vamos abrir novamente, que aí ele faz um refresh. Aqui, eita, aí. Então, se eu vim aqui agora, né? Podemos deixar. Não, vamos fazer o seguinte, que eu não quero criar pasta, né? Então, dentro de componentes, a gente criou a pasta ali para ficar bacana, né? Separado. Então, para a gente criar o componente home, por exemplo, é bom ali na raiz ali do projeto. Ou não na raiz, e sim ali dentro de app, como a gente está ali. Então, temos ali o ng, G, C de componentes, componentes, e criamos aqui o home, por exemplo. Ele já vai criar aqui, ó lá, criou aqui, tá aí pra gente, bacana, bem separado, ok, bom. É isso aí, basicamente. Aqui está rodando o nosso server, poderia parar ele também, mas eu vou deixar desta forma. Vamos chamar já isso então. Vamos vir aqui dentro da nossa home. Deixa essa merda desse jeito. Criar. Se a gente vir aqui, observe que a gente tem o nosso app. Temos o nosso app component, né, pessoal? HTML. Tudo que a gente está vendo lá é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Então, se a gente fazer o seguinte, poderia dar um Ctrl A aqui, mas a gente tem o nosso offlet aqui, né? Então, essa merdada aqui, vamos pagar isso tudo. Se eu vim aqui colocar qualquer coisa aqui, né, desta forma aí, e vim cá, já temos aí, né? Ok, bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, um H1, eu vou colocar aqui. Vamos inscrever neste canal. Que canal. Que tá bom aí.
Se a gente vir cá, tá lá pra gente. Ok, bom. Bacana. Então, o que a gente vai fazer? Então, se vocês observar aqui, a gente começa a estruturar os nossos componentes, chamar os nossos componentes e ir criando eles aqui. Bom, vamos entender primeiro. Sequência. Eu vou deixar aqui por enquanto. Se a gente vir cá na nossa, no caso aqui, a nossa index, né? Se você for lá, pessoal, no Bootstrap, a gente vai usar o Bootstrap e copiar as coisas lá, tá? Eu já tenho. Epa, o que eu fiz aqui? Eu peguei, foi o meu coisa, né? Não peguei. Bom, eu vou copiar do meu server aqui que eu tenho, que é a CDN do nosso Bootstrap, né? A gente vai usar o 5, tá, pessoal? Então, observe aqui, ó. Só ir lá na documentação, tem tudo lá, tá? Então, pega aí se você quiser copiar daqui também. Vai estar aí na descrição também. Temos aqui também o Java, né? Ou seja, o JavaScript. Tá aí também. Bom, bacana. Vamos começar a separar o nosso website. Então, vamos criar aqui, vamos rodar aqui ng, né? Vamos deixar aqui dentro de core, né? Também, e vamos colocar o nosso navbar, né? Para a gente começar. Então, ok. Vamos criar este componente aí, ok. Se a gente vir cá, a gente já tem nosso navbar aqui dentro, ok. A gente já pode começar, né? O que a gente vai fazer no nosso navbar? A gente tem que pensar que no nosso navbar a gente vai precisar de... vamos abrir aqui, né? A gente vai precisar do nosso navbar aqui, né? Então a gente vai precisar de pesquisa, botões para entrar, sair, né? Do sistema, as nossas páginas, chamar algumas páginas, blá, 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 blá. Então... vamos fazer o seguinte. Bom, já adiantado aí, tá, pessoal? Eu copio esses templates, tudo dos meus projetos que eu tenho, então vou deixar aí para vocês também. Então não vou ficar aqui escrevendo muita coisa para a gente não perder muito tempo, beleza? Então, no nosso arquivo, né, navbar.componente.html, a gente vai ter o nosso HTML que vai ficar visível aqui, né? Observe que deu um erro aqui porque a gente precisa chamar lá agora, né? Acabei de colocar aqui, fiz as mudanças que eu preciso. Esses templates eu sempre falo nos meus projetos, tá, pessoal? Deixa esses templates num servidor de vocês ou num disco qualquer aí do seu computador, que sempre você vai precisar de templates assim. Você não precisa ficar escrevendo isso todas as vezes, né? A gente fez aqui, a gente tem a nossa navbar, né? Onde é que a gente vai ter um título, a gente vai ter o nosso toggle, né? Tá aqui a nossa navbar, a gente vai ter a nossa home, a gente vai ter aqui a nossa classe, né? Onde vai fazer o display dos nossos cursos. A gente tem matrículas, temos aqui todos os cursos, temos categoria, né? Temos aqui atualizar o perfil, temos lá um bate-papo que a gente vai colocar, né? Caso a gente tenha alguma dúvida, a gente vai ter isso aí online, a gente vai ter aqui os nossos pedidos, vamos ter aqui solicitar um vídeo, né, sobre este curso. Temos aqui meus pedidos, temos mais embaixo a área de administrador, temos aqui a lista de curso, criar os cursos, né? A gente pode ter os nossos vídeos aqui. A gente vai ter aqui a solicitação, né? Ou seja, a nossa aba sobre o projeto ou sobre a empresa, o que quiser. Vamos ter o contato nós. Vamos ter aqui planos e preços, né? Então a gente vai ter planos lá que vai ser gratuito, vai ter planos que vai ser comprado e por aí vai, né? Então eu fiz uma plataforma de estudo em outra linguagem aí, então vocês podem, se vocês seguiu esse projeto aí, eu vou fazer basicamente quase igual, mas aqui a gente vai usar o Angular, né? Ok? Vamos ter a nossa área de pesquisa lá em cima, né? A gente vai ter aqui o nosso
botão lá para entrar e sair no sistema. E é isso aí, beleza? Então, basicamente, se eu vim aqui executar, vai dar erros, claro, porque a gente tem que vir aqui. Primeira coisa, eu tenho que vir aqui e passar os meus componentes aqui. Mas antes, eu tenho que vir aqui também fazer o import, né? Então, a gente tem lá o nosso home, né? Então, vamos passar aqui o nosso home. O nosso home componente tá aí. E também a gente tem o nosso navbar agora, né? Então vamos chamar ele aqui também. Navbar, ok? Já tá aí pra gente, ok? Bacana. Que mais? Então a gente tem que chamar aqui não precisa nada, então tá aí. Se a gente vir aqui então e chamar o nosso componente aqui, né? Ou seja, não aqui, onde é que eu tô com a cabeça? Aqui no nosso app componente HTML. Aqui a gente já tem o nosso home. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X e então vamos renderizar no topo da nossa página. Se vocês virem aqui, eu preciso que a nossa navbar fica acima aqui, né? Então ela vem primeiro. Então eu chamo o meu componente, né, que é o nosso app navbar, tá aí, ok? Bacana desta forma aí. Na mesma sequência, agora eu posso colocar os meus outros componentes tudo no centro da página, porque eu quero simplesmente o navbar. A gente vir aqui, a gente já vai ter, aí já tá aí pra gente, ó. Então temos aí tudo aí bacana pra gente. Vai ter nossos cursos, né, matrícula, categoria, por aí vai. A gente vai ter um bate-papo aqui, solicitar área de administrador e por aí vai, né? Se quiser colocar uma logo aqui, depois eu penso nisso daí. Por enquanto eu estou desenvolvendo a nossa página inicial. Os outros componentes eu posso renderizar no meio da nossa página, né? Então, para isso aí eu já vou fazer o seguinte. Eita, que merda, meu coisa tá bichado, hein? Meu mouse, né? Eu coloco um gato para comer o mouse. Ok, então vamos lá, vamos criar uma div para a gente poder fazer isso aí. Class, né? Vamos colocar aqui. A gente pode colocar container, né? Epa, que merda, hein? Vamos... container. Ok. E aqui dentro, então, eu faço o seguinte. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o meu... a minha página home, por exemplo, né? Então, a gente já tem esse componente app e trago a minha home. Correto, pessoal? Ok. Tendo isso aí, a gente... Ah, eu tinha coisado aqui, né? Então, dei o Ctrl V que eu tinha copiado, mas tá valendo aí. Se a gente voltar aqui, então, a gente tem o nosso conteúdo aqui, que está vindo do nosso componente, né? HTML. Ok, bacana aí, né? Ok, perfeito. Bom, então, tendo isso daí, o seguinte, né? Vamos dar um save aqui. O meu tá salvando automático, não tem problema nenhum. Ok, bacana. Tá tudo perfeito aí. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Ok, então a gente já tem o nosso template aí, né? Vou ter que tirar o zoom disso aqui um pouquinho. Vai ficar meio ruim aí para vocês, mas não tem problema aí, né, cara? Não, mas tem que ficar bom para vocês acompanhar. Aqui tá bom, a gente fecha aqui, né? Dá um pouquinho de trabalho ficar fechando e abrindo aí, mas vale o seu joinha e a sua inscrição, né, cara? Ok, bom. Então, o que a gente já tem aqui? A gente já temos aqui a nossa navbar, temos uma pesquisa, né, aqui pra gente. Eu não vou preocupar muito com design, tá, pessoal? A gente pode pegar também, o que eu já criei aqui, pessoal, 35 anos de profissão, tá, pessoal? Se você é um iniciante, não fica, não vai nas minhas doideiras, não, mas você presta atenção, beleza? Então, eu já tenho também vários CSS que eu guardo. Eu vou descobrir uma aqui que tem mais ou menos o que eu preciso nas nossas classes aqui. Ei, volto. Já pesquei uma aqui, então navbar, né? Nossa navbar componente CSS. A gente coloquei um background aqui, um navbar, né? Colocamos uma fonte, os nossos links, né? Tá tudo aí bacana. O nosso
control, temos aqui os nossos botões, temos aqui para nossa mídia, né? Por exemplo, responsive, né? Aqui temos o nosso active, temos aqui o nosso cursor point e o nosso underline. Quando eu passo lá, vamos ver aqui se ficou bacana. Na verdade, eu copiei este CSS lá do nosso projeto em Django, né? Se vocês seguem o canal aí, vocês sabem que por isso eu gosto de verde, né? Tá ali. Ok, bom, então tá aí pra gente, bacana. Vamos fechar isso aqui. Vamos em cá embaixo, né? Vamos instalar, né, o npm install. Vamos pegar o nosso bootstrap, né? Então ngx desta forma aí, traço desta forma, tá, pessoal? Bootstrap, ok. Traço, save. E erro. Que merda, hein? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ah, tá. É porque aqui tá. Ok, esqueci de colocar a versão também. Então vamos lá. npm tá dando incompatibilidade aí com o nosso versão do Angular 18, tá, pessoal? Então npm install o que? Aí sim, ng, né, x traço, vamos colocar aqui então bootstrap arroba, não é isso? Vamos colocar 18.00 que merda, ponto zero. Ok, desta forma aí tá bom, né? Traço, save, então. Vamos verificar se vai dar algum bode. Aí, não dá de um jeito, dá do outro, caramba. Por padrão, se a gente vir aqui também, vamos vir aqui, deixa eu fazer um colapso aqui. E se a gente vir no nosso app aqui, e se a gente vir no nosso... Aqui tem o nosso app config ts, tá, pessoal? A gente pode usar os carrosséis lá do nosso... se você for lá na documentação do Angular, né? Usando o Bootstrap, vocês vão ter lá várias templates, várias coisas, tudo preparado lá, tá, pessoal? Então, como a gente já instalou aí o Bootstrap, eu posso configurar aqui e pedir o seguinte. Então, aqui ele tá, a gente já tem um coisa aqui, né? Um provide zone change detection. A gente pode fazer o seguinte, a gente também pode colocar aqui ele também, a gente pode chamar ele aqui. Como que a gente faz isso daí? A gente pode simplesmente fazer o seguinte. Então, dentro aqui, eu posso especificar. A gente tem o nosso provider. Eu vou fazer desta forma, assim, que aí fica bacana aqui para a gente entender, beleza? Então, a gente já tem aqui o nosso coisa, né? Eu vou fazer o seguinte. Temos nossos... eu posso fazer aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em import, né? Vamos importar o que? O nosso provider. Tá aqui. E ele já me deu uma dica aí. Eu vou aceitar isso aqui só para me coisar. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte. Não dentro de aspas, tá, pessoal? Eu vou pedir aqui que ele me traz o nosso carrossel. A gente tem isso aí, ó. Se eu colocar, se eu coisar aqui, né? E outra também aqui é só com assim, carousel. Vamos escrever tudo, né? Ou, pode ser, né? Nosso carousel. Aí ele vai, aí trouxe aí o nosso provider, mas só que a gente tem o module. Se vocês for lá na documentação, tem isso aí. Neste coisa aí, eu vou dar um ponto aqui e vou chamar o meu for root. A gente vai atualizar isso aí. Beleza, então for root, façamos desta forma. Chamamos a função.
Eis a questão. Então, como a gente passa aqui, eis a questão. Né? Se a gente vir aqui embaixo, deixa eu ver se ele instalou direitinho. Instalou sim, deixa eu ver o que a gente está fazendo de errado aqui. Deixa eu abaixar isso aqui. Ah, tá errado aqui. É Carousel. Desta forma aqui, né? Ok, mode. Se a gente vir aqui, ele traz aqui para essa porcariada aqui, mas não quero. Então, se a gente vir aqui, aqui também é maiúsculo desta. Aí sim, agora ele já me dá aqui, né? Ok, então, vamos importar ele aqui em cima. Import, vamos chamar ele aí, ó, ele já me deu aí. Ok, então vamos ver se ele está vindo do lugar correto, né? Não está vindo do nosso lugar correto. Então, a gente chama o nosso carousel module from aonde, pessoal? Ele está lá dentro, né? Então, vamos tirar isto aqui, correto? E a gente vai chamar ele, agora sim, não, ele não trouxe correto aí ainda. Então, ngx bootstrap barra, e a gente tem lá o nosso carousel. Ok, então, ele ainda tá dando erro aí, vamos pegar aqui, Ctrl C. Tá aí, Ctrl V. Será que ele não instalou isso direito, cara? Que merda, hein? Que merda, hein? Ódio. Ctrl C. É quase tudo parecido, né, pessoal? Aí dá bode aí. Ok, então, bacana. Então, agora também se a gente vir aqui dentro do nosso... vamos expandir aqui. Temos o nosso home. Dentro do nosso home componente TS, eu posso chamar ele aqui também, né? Nos nossos imports. Só que aqui a gente está com navbar, né? Então, como a gente... a gente pode fazer o seguinte, cara. Aqui a gente não precisa fazer o seguinte, deixar este navbar, porque a gente já está renderizando ele lá, né? Então a gente pode chamar o nosso carrossel aqui, que aí ele pega o corpo da nossa página, que é aqui, né? Então, aqui. Ok, bom. Então, vamos fazer isso aí. Vamos chamar, então, o nosso carousel, né? Vamos verificar aqui se ele traz aqui. O nosso carousel module, ele não trouxe... Ah, tá aqui, ok. Importou lá. Ok, então, vamos só verificar aqui. Agora também eu não preciso disso aqui. Posso tirar, ok. Então... O que acontece aqui? Tá vindo do nosso Bootstrap. Ok, tá tudo bacana. Tá pegando forma. Ok, então vamos dentro de app. Vamos criar uma folder dos nossos assets, né, pessoal? Pode ser assets no plural, ok? E aqui a gente vai jogar algumas imagens para a gente poder começar a carregar. Só que para usar elas, eu preciso fazer o seguinte. Cá no meu Angular JSON, tá, pessoal? Observe aqui embaixo aqui. Vou dar um clique aí e eu preciso apontar estas imagens, né? Se a gente vir aqui, a gente tem o nosso tsconfig, né, que a gente aponta aqui a nossa aplicação, né, ou seja, a nossa configuração. A gente tem os nossos assets, tá vendo aqui? E nestes assets aqui, então, eu vou já fazer o seguinte. Bom, então, assets. Eu não vou precisar disso aqui, então vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui. Opa, ele me deu aqui a opção. Deixa eu dar um enter aqui. E eu vou aceitar isso aqui, porque está correto aqui para nós. Então, a gente vai ter lá o nosso icon, né? E a gente vai ter os nossos assets, né? Ok. Só que eu preciso apontar aquilo ali também. Então, foi mal aqui. A gente vai fazer o seguinte, logo acima, aí sim eu entro com esta bobagem aí, né? Então,
Vamos pegar aqui, temos o icon e também vamos ter os nossos assets. Ok, vírgula, aí ele me pede aqui o public, blá, 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 ok. Não precisamos mudar mais nada aí, né? Que merda, né? Ok. Então, basicamente, está aí. O que eu preciso fazer é jogar algumas imagens dentro deste meu assets agora. Vou procurar aqui nos meus arquivos também. Já volto. Bom, já aí, pessoal, a gente terminar esse vídeo aqui, que já está bem longo. O que a gente fez aí? Então a gente criou aqui a nossa asset. Eu criei outra pasta, tá, pessoal? Aqui, né? Como skills e coloquei as nossas imagens aqui dentro, beleza? Por quê? Porque a gente vai ter administrador, a gente vai ter de curso, vai ter de tudo. Então a gente vai criando pastas aqui dentro e vamos separando aí para ficar legal, beleza? Então a gente criou, né, a nossa asset dentro da nossa source, né, pessoal? Temos a asset e aqui dentro da asset eu coloquei a skills com as imagens dentro, beleza? Ok. Aqui eu criei um templatezinho aqui só para a gente poder ter o nosso carrossel animated, né? Então ele vai ter uma animação through. Coloquei aqui cada imagem em cada slide para a gente ver lá. Isso aqui é fictício, tá, pessoal? Que eu só dou o enter aqui, ele me sugere aqui, eu vou colocando essa bagaça aqui e depois a gente vai coisar, né? Que ficou desta forma aqui. Então depois a gente vai jogar estas imagens todo para o meio aqui, que é o nosso slide, né? Então a gente vai deixar ele no meio aí e vamos começar a montar a nossa land page ou home page ou página principal ou o que você quiser dizer sobre isso aqui, tá, pessoal? Então a gente já tá aí com o nosso navbar aqui, né, com umas imagens aqui e tá aí, pessoal. Tá, só relembrando aí que você tem que fazer o seguinte, tá, pessoal? Esqueci de falar aqui, quando você criar tudo aqui, antes de abrir o navegador aqui novamente, como a gente atualizou o nosso script aqui, né, o nosso AngularJSON, né, onde é que a gente colocou a nossa pasta, né, que a gente criou aqui, não é isso? Então a gente precisa dar um restart no nosso server, né? Então é só rodar aí novamente npm, né, run start, e aí você vai já ter o resultado aqui, beleza? Agora sim eu acho que tá tudo beleza e a gente volta com mais um vídeo. Tchau, tchau.